Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com um artigo do nosso antigo colaborador Leonardo Correia, advogado, que escreve sobre um viés jurídico sobre a Suprema Corte dos Estados Unidos. É o texto: a Suprema Corte dos Estados Unidos entende e respeita seu papel. O artigo do Leonardo Correia aborda as decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos acerca da obrigação de vacinação, obrigatoriedade de vacinação. Ele não entra tanto no mérito da questão da vacina, que já foi discutida aqui no Instituto Liberal por vários dos nossos articulistas, com posicionamentos distintos sobre o assunto, como é para acontecer, mas ele fala sobre o comportamento da Corte em si, da Suprema Corte americana. A Corte tratou nas suas decisões apenas da falta de competência de uma agência em determinar a medida da obrigatoriedade de vacinação. Em momento algum ela disse que as vacinas não poderiam ser exigidas. Deu a entender que os Estados-membros da Federação Americana, a Confederação Americana, o Congresso e empresas privadas, então por uma decisão particular, uma decisão própria, poderiam determinar a exigência de uma vacinação. A Suprema Corte dos Estados Unidos, com essa decisão, na concepção do Leonardo, respeita o federalismo, respeita a Constituição e respeita a democracia. Diferentemente, a gente poderia acrescentar, de muitas decisões das autoridades brasileiras. Em específico, a gente apontaria o dedo para os ministros do nosso Supremo Tribunal Federal, que são os análogos à posição ocupada pelos ministros da Suprema Corte norte-americana. Por outro lado, ainda nos Estados Unidos, uma crítica, desta vez, ao executivo na figura do presidente Joe Biden. Um artigo da página Liberalismo Brazuca: política Robin Hood às avessas, tira dos pobres para dar aos ricos. Joe Biden vai mal com seu programa de estímulo financeiro, de resultados decepcionantes, de acordo com o artigo da página Liberalismo Brazuca. O que os feitores do artigo comparam com programas similares do governo Dilma Rousseff no Brasil. Não é preciso ser um gênio para perceber, alega o texto, que a medida foi uma alocação bastante ineficiente dos recursos públicos. Esse estudo lembrou para o articulista o Brasil na época da Dilma, quando através de empréstimos via crédito subsidiado, 323 bilhões de reais saíram dos cofres públicos para empresários via BNDES, deixando a conta para toda a sociedade arcar. Beneficiam-se alguns sob o pretexto de que se está beneficiando a economia como um todo, mas isso acaba pesando sobre o ombro de todos os outros. Ainda sobre coisas erradas, também da página Liberalismo Brazuca, um artigo sobre uma polêmica recente sobre falar a verdade alto demais. A polêmica é sobre o artigo do Antônio Risério na Folha de São Paulo, em que ele basicamente disse que havia, sobretudo no bojo dos movimentos radicais identitários, manifestações racistas de negros contra brancos. E aí, naturalmente, a gritaria do movimento negro e das esquerdas é despertada. Isto não existe, racismo reverso não existe, quando em nenhum momento o Antônio Risério se manifestou em defesa de um conceito esdrúxulo de um suposto racismo reverso. Não, muito ao contrário. O que ele efetivamente sustentou no seu texto, no seu artigo, foi apenas que há racismo. Racismo não tem inverso, nem reverso, nem ponta-cabeça. Racismo é racismo. É discriminação em função de um suposto conceito de raça, de cor de pele, de fenótipo. É isto que é racismo. Não interessa quem o pratica e quem é o alvo. É racismo. Então, é isto que diz o artigo do Risério, distorcido convenientemente por essa gritaria identitária do movimento negro, que é essencialmente um movimento coletivista, intolerante, da pior espécie que nós temos, que não conta absolutamente com o nosso apoio, com a nossa chancela. Então, pessoalmente assinei um abaixo-assinado em apoio ao Risério e ao seu artigo que circulou por aí. Assinei identificando-me como presidente do Instituto Liberal, porque acho um absurdo o tratamento que foi dispensado a este articulista.
Os jornalistas da própria Folha de São Paulo fizeram seu abaixo-assinado contra a publicação do texto do Risério, apontando o racismo, dizendo que o jornal perigosamente afronta a democracia, a civilidade, blá, 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 blá. Eu queria saber por que ninguém fez na Folha de São Paulo, porque esses cento e tantos jornalistas não fizeram abaixo-assinado quando publicaram o artigo do Vladimir Safatli, defendendo que a revolução comunista, a revolução do proletariado seria a grande solução para o Brasil. Ou quando o Hélio Schwartzman publicou o seu desejo, a sua torcida, para que o presidente da República morresse. Aí não houve reação nenhuma. Então assinei contra essa hipocrisia e subscrevo o artigo da Liberalismo Brazuca, publicado novamente pelo Instituto Liberal. Agora, suspendendo a crítica a coisas erradas, partindo para uma homenagem, um texto do João Luiz Mauad, mais um da série Heróis da Liberdade, a sabedoria dos grandes personagens da liberdade, dessa vez a sabedoria de Golda Meir. Nascida em 3 de maio de 1898, falecida em 8 de dezembro de 1978, foi uma das fundadoras e primeira-ministra do Estado de Israel. Uma personagem que participou de vários conflitos, se posicionou estoicamente diante de diversas situações difíceis. E aí nós temos uma série de citações da Golda Meir, especialmente citações sobre a postura humana diante da guerra, que valem a pena para qualquer pessoa que deseje refletir sobre a questão liberal, a questão humana. Agora uma crítica novamente à imprensa. É um texto do Roberto Rachevsky, Os Jornalistas e a Falácia da Intimidação. Ele faz uma crítica à abordagem que muitas vezes os jornalistas adotam nos veículos jornalísticos, de adjetivar, atacar personalidades, e ele dá uma coleção de exemplos históricos e contemporâneos a respeito desse tipo de postura que a imprensa adota, abusando ali da sua prerrogativa, que deve mesmo assim ser solidamente respeitada por qualquer liberal, enfatizamos isso, da liberdade de expressão, da liberdade de impressão. Nem por isso a gente deve deixar de criticar os malfeitos da imprensa quando eles se dão e quando eles emburrecem a discussão dos assuntos, quando deveriam enriquecer. E é mais uma crítica ao comportamento da imprensa que o Rachevsky traz nesse texto. Também de autoria do Rachevsky, outro artigo, Jamais Esqueceremos o Holocausto, o Holodomor, o genocídio na China maoísta e no Camboja de Pol Pot. Ele basicamente responde a algumas pessoas que dizem que nós não deveríamos retomar os exemplos históricos dos desastres e dos morticínios totalitários desses regimes nazistas, regimes comunistas, que nós não deveríamos retomá-los nas discussões contemporâneas, não deveríamos ficar mencionando, ficar relembrando. Na visão do Rachevsky, ao contrário, a lembrança desses regimes, dos malfeitos que perpetraram, ela serve para dizer que se nós não vigiarmos e controlarmos os governos, tudo aquilo que nos deixa horrorizados, infelizes, consternados, pode voltar a acontecer. Então é um alerta para que nós saibamos que os perigos continuam sempre à nossa espreita e o preço da liberdade é a eterna vigilância. Na liderança do nosso IL Flash, um assunto que volta à baila nas discussões. Diz o próprio artigo que o ano mal começou e todos já estão discutindo novamente se o cinema brasileiro merece ou não cota de tela, se os filmes nacionais merecem ou não cota de tela nas nossas salas de cinema. É o artigo da Liberalismo Brazuca, mais uma vez, Marighella, Turma da Mônica e a cota de tela. O motivo da vez, novamente, envolve um filme da Marvel de super-herói, o Homem-Aranha Sem Volta para Casa, o grande sucesso cinematográfico que reuniu os Homens-Aranhas das diversas franquias do Homem-Aranha no cinema, o Andrew Garfield, da franquia espetacular Homem-Aranha da Sony, o Tobey Maguire, do Homem-Aranha dos anos 2000, e do Sam Raimi, do diretor Sam Raimi, e o Homem-Aranha atual, Tom Holland, que faz parte já do universo cinematográfico da Marvel. Esse filme que tem tudo para fazer um sucesso escandaloso no mundo inteiro, né? Mais uma vez, um filme da Marvel contra um artista brasileiro da bolha esquerdista, da bolha progressista, alegando que o seu filme merecia ser mais visto. E aí defendendo que o Estado deveria favorecer o seu filme para que ele seja mais assistido.
supostamente alegaram que um filme revisionista, que é do que se trata, se vocês forem atentar bem, revisionista da história, sobre o terrorista Carlos Marighella, do Wagner Moura, o diretor esquerdopata, né? Onde até a etnia do Marighella foi mudada, merecia ser visto porque ele seria um sucesso. O filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa teria retirado o direito do Marighella de fazer mais sucesso. Pois bem, Turma da Mônica Lições também é um filme nacional. E bateu toda a bilheteria do sucesso Marighella em 2 semanas de exibição. Mesmo com o filme do Homem-Aranha ainda em cartaz. E aí eu encerro essa fala com uma frase chamativa desse texto, que eu acho que resume bem a ideia. A cota de tela só serve para a alimentação de egos artísticos de quem se julga o ápice intelectual do cinema mundial à custa de salas de cinema quase vazias. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.